Salmo 33, título. Esta canção de louvor não possui título ou indicação de autoria, diz Dixon, para nos ensinar a olhar para a Santa Escritura como inteiramente inspirada por Deus, e não lhe coloca um preço por seus escritores. O louvor de Jeová é o assunto dessa canção sagrada, Charles Haddon Spurgeon. Quão absurdamente lidaram os filósofos com a origem do mundo. Poucos deles raciocinaram conclusivamente sobre este assunto importante. Nosso profeta resolve essa questão importante com um único princípio. E o que é mais notável, este princípio que é nobremente expresso, carrega consigo o indício mais claro. O princípio é este: os céus, por sua palavra, se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Versículo 6. Este é o relato mais racional que jamais fora concedido sobre a criação do mundo. O mundo é obra de uma vontade autoeficiente, e é somente esse princípio que pode explicar sua criação. A doutrina da providência expressa nestas palavras: Deus contempla todas as obras dos filhos dos homens. É consequência necessária de seu princípio. Ele que forma o coração de todos eles. E este princípio é uma consequência necessária daquele que o salmista antes apresentara para explicar a origem do mundo. Uma das contestações mais ilusórias que já se opôs à doutrina da providência é um contraste entre a grandiosidade de Deus e a mesquinhez do homem. Como poderia tal criatura tão insignificante como o homem, ser objeto do cuidado e da atenção de um Deus, de um ser tão magnificente como Deus? Nenhuma contestação pode ser mais ilusória ou, em aspecto, mais invencível. A distância entre o mais medíocre dos insetos e o monarca mais poderoso, que esmaga e despedaça répteis até a morte sem a menor consideração por eles, é uma imagem muito imperfeita da distância entre Deus e o homem. Imagem esta que prova estar abaixo da dignidade de um monarca. Observar os movimentos de formigas ou minhocas. Interessar-se por suas ações, punir ou recompensá-los. Logo, aparenta demonstrar que Deus estaria se degradando caso observasse, direcionasse, punisse ou recompensasse a humanidade que é infinitamente inferior a ele. Mas um fato é suficiente para responder a esta contestação ilusória. Deus criou a humanidade. Deus se degrada mais por governar do que por criar a humanidade? James Sawyer. Versículo 1. Exultai, ó justos, no Senhor. Exultai em confortos temporais. Exultar em confortos temporais é nocivo. Exultar em si mesmo é insensatez. Exultar no pecado é fatal. Mas se alegrar em Deus, exultar em Deus, é celestial. Aquele que tem um céu duplo deve começar a exultar aqui embaixo, como os que estão acima. Charles Haddon Spurgeon. O verbo hebraico, segundo os etimologistas, significa originalmente dançar de alegria e é, portanto, uma expressão muito forte para a exultação mais viva que a J.A. Alexander. Exulta não em ti mesmo, pois não é seguro, mas
no Senhor. Exulta, alegra-te, não em ti mesmo, pois não é seguro, mas alegra-te no Senhor. Santo Agostinho de Hipona. Aos retos fica bem louvá-lo. O louvor não é agradável para os cantores profissionais sem perdão. É como uma joia de ouro no focinho de um porco. Corações tortos criam música deformada, mas os retos são o deleite do Senhor. O louvor é a veste dos santos no céu. É adequado que se ajustem a ele aqui. Charles Haddon Spurgeon. O louvor não é agradável a ninguém, exceto aos piedosos. O homem profano preso ao louvor a Deus é como um monte de estrume com flores. O louvor nos lábios de um pecador é como um oráculo nos lábios de um insensato. Quão desagradável é para ele louvar a Deus. Ele cuja vida desonra a Deus. Thomas Watson. Aquele que agrada a Deus é aquele em quem Deus se agrada. Agostinho de Hipona. Versículo 3. Entoar-lhe novo cântico. Cantar é a música dos santos. Primeiro, eles desempenham essa tarefa nas maiores multidões, Salmo 147, versículo 1 e 2. Segundo, nas maiores agruras, Isaías 26, 19. Terceiro, em suas maiores lutas, Isaías 42, versículo 10 e 11. Quarto, em suas maiores libertações. Quinto, em suas grandes abundâncias, Isaías 65, 14. John Wells, em exercícios matutinos. Tangei com arte. É uma desventura ouvir Deus ser louvado de modo desleixado. Tocai com arte. É uma desventura ouvir Deus ser louvado de modo desleixado. Ele merece o melhor que temos. Todo cristão deveria esforçar-se para cantar de acordo com a regra da arte, com as regras da arte, para que mantenha o ritmo e a harmonia com a congregação. Os tons mais doces e as melodias mais doces, com as palavras mais doces, são todas muito pequenas para o Senhor, nosso Deus. Não ofereçamos a Ele rimas claudicantes com tons ríspidos rosnados por vozes dissonantes. Charles Haddon Spurgeon. E com júbilo, com alegria. O entusiasmo deveria ser evidente na adoração divina. Sussurros bem reproduzidos aqui são desacreditados. Não se trata do Senhor não poder nos ouvir, mas de ser natural para uma grande exultação que se expresse da maneira mais jubilosa. Os homens bradam ao ver seus reis. Deveriam oferecer hosanas silenciosas ao filho de Davi. Charles Haddon Spurgeon, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Deus escreve com a pena que nunca borra, fala com língua que nunca desliza, age com mão que nunca falha. Bendito seja seu nome. Versículo 5. A terra está cheia da bondade do Senhor. Venham mais perto astrônomos, geólogos, biólogos, botânicos, químicos, mineiros, sim, todos vocês que estudam a criação de Deus, pois todas as suas histórias verdadeiras confirmam esta declaração. Desde o inseto no raio de sol até o leviatã no oceano, todas as criaturas possuem a generosidade do Criador. Até mesmo o deserto sem caminhos brilha com certa misericórdia desconhecida, e as cavernas dos oceanos encobrem os tesouros do amor. A terra poderia ter sido repleta de terror, tanto quanto de graça, mas em vez disso, está repleta e transborda de bondade. Aquele que não consegue ver isso, e ainda vive envolto nisto, como o peixe vive na água, merece morrer. Sendo a terra repleta de misericórdia, o que não é o céu, onde a bondade concentra seus raios. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. É interessante perceber a menção do Espírito na sentença e, pelo sopro de sua boca, o exército deles. A palavra sopro é a mesma traduzida em outros trechos como Espírito. Logo,
As três pessoas da divindade unem-se ao criar todas as coisas. Façamos, no plural, o homem, a nossa imagem e semelhança. Como é simples para o Senhor criar as órbitas mais ponderosas e os anjos mais gloriosos. Uma palavra, um sopro seria suficiente. É tão simples para Deus criar o universo como é para o homem respirar. Não, mais fácil ainda, pois o homem não respira independentemente, mas empresta o fôlego em suas narinas de seu Criador. Versículo 7. Em reservatório encerra as grandes vagas. O texto não poderia se referir também às nuvens e aos depósitos de granizo, neve e chuva? Estes tesouros de riqueza misericordiosa para os campos da terra? Estas massas aquosas não são empilhadas em serralherias, mas em armazéns para o uso benéfico futuro. Ternura abundante é vista na providência de nosso celestial José, cujos celeiros já estão repletos, preparados para o tempo de necessidade da terra do Egito. Estas reservas poderiam ser, como já o foram, a munição para a vingança. Agora são parte do comissariado da misericórdia. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Tema ao Senhor toda a terra. Não temam outro que não ele. Um animal selvagem se enfurece. Se enfurece? Tema a Deus. Uma serpente está à espreita? Tema a Deus. Um homem odeia você? Tema a Deus. O diabo luta contra você? Tema a Deus. Pois toda a criação está debaixo do Senhor, aquele a quem você deve temer por ordenança. Agostinho de Hipona. Versículo 9. Ele ordenou e tudo passou a existir. Feliz é o homem que aprendeu a apoiar-se o tudo na certeza da palavra daquele que criou os céus. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações. Quanto mais os fariseus de antigamente e seus sucessores e os prelados do passado se opunham à verdade, mais ela prevalecia. A reforma protestante na Alemanha foi muito mais longe pela oposição dos papistas. Sim, quando dois reis, entre muitos outros, escreveram contra Lutero, a saber, Henrique VIII da Inglaterra e Luís da Hungria. Esse título real passou a fazer parte da controvérsia, deixando os homens mais curiosos para examinar a questão. Incitaram a inclinação geral para as opiniões de Lutero. Richard Yonge, em A Biblioteca Cristã. Anula os intentos dos povos. Suas perseguições, calúnias, falsidades são como balões lançados em uma parede de granizo. Não produzem resultado algum, pois o Senhor anula o mal e disso traz o bem. A causa de Deus nunca está em risco. O ofício infernal é sobrepujado pela sabedoria infinita e a malícia satânica é atrofiada pelo poder ilimitado. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. As engrenagens em um relógio de pulso ou de parede movem-se em direção contrárias umas às outras. Algumas em uma direção, outras na direção oposta, contudo, todas servem ao intento do artífice exibir a hora ou fazer o relógio badalar. Então no mundo, a providência de Deus parece correr em direção às suas promessas. Um homem toma esse caminho, outro corre para aquele caminho. Bons homens escolhem um caminho, homens perversos escolhem outro. Contudo, no fim das contas, todos cumprem a sua vontade e chegam ao centro do propósito de Deus, o grande Criador de todas as coisas. O grande Criador de todas as coisas. Richard Sibbes.
Versículo 12: Feliz o povo que ele escolhe para a sua herança. O homem pode ter seu nome colocado em crônicas e ainda está perdido, cravado em mármore resistente e ainda assim perecer, erguido em um monumento como de colosso e ainda assim ser deplorável, registrado nos portões do hospital e ainda assim ir para o inferno, escrito à frente de sua própria casa e ainda assim outro será seu dono. Tudo isso não passa de escritos no pó ou em águas onde as personagens parecem tão brevemente quanto foram feitas. Eles não provam o que um homem é feliz. Eles não provam o que um homem é feliz assim, da mesma forma que o tolo não pode provar que Pôncio Pilatos foi feliz por ter seu nome escrito no credo. Mas o verdadeiro consolo é quando um homem pode, com garantia, concluir com sua própria alma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, padeceu aos pés de Pôncio Pilatos. Mas o verdadeiro consolo é quando um homem pode, com garantia, concluir com sua própria alma que seu nome está escrito nas páginas eternas do céu, no livro da eleição de Deus, que nunca será envolvido em folhas nebulosas das trevas, mas permanecerão legíveis por toda a eternidade. Thomas Adams. Algumas vezes comparei os grandes homens do mundo e os bons homens do mundo às consoantes e vogais do alfabeto. As consoantes são a maioria e as letras maiores. Elas ocupam a maioria do espaço e transportam o maior volume. Mas creia que as vogais, ainda que sejam menos, e as menores letras são as mais úteis. Elas proporcionam os maiores sons. Não há pronúncia sem vogais. Ó amado, ainda que os grandes homens do mundo tomem muito espaço e exibam-se como nenhum outro, contudo, não passam de consoantes. Uma companhia de consoantes mudas em sua grande maioria. Os bons homens são as vogais, que têm grande utilidade e muita relevância em todas as mudanças. Um bom homem para ajudar com suas orações, um bom homem para assessorar com seus conselhos, um bom homem para intervir com sua autoridade. Esta é a perda que lamentamos. Perdemos um bom homem. A morte borrou uma vogal. Temo que possa haver muito silêncio onde ele não está. Silêncio no leito e silêncio na casa. Silêncio na oficina, silêncio na igreja e silêncio na paróquia. Pois em todos os lugares ele foi uma vogal, um bom homem em todos os aspectos. John Keating, M.A. em Um Sermão para um Funeral. Versículo 15. Ele contempla todas as suas obras. 2 homens doam ao pobre. Um busca sua recompensa no céu, o outro louvor dos homens. Ainda que sejam 2, vê-se uma única coisa. Deus compreende as duas, pois ele compreende o que está no interior e conhece o que o interior abriga. Ele vê o fim de ambos, suas intenções fundamentais. Ele compreende todas as suas obras. Santo Agostinho de Hipona. Versículo 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. O poder mortal é uma ficção, e aqueles que nele confiam são ludibriados. Formações enfileiradas de homens armados fracassaram em manter um império, ou até mesmo em salvar a vida de seu monarca, quando um decreto da corte do céu for estabelecido para a derrocada do império. Charles Haddon Spurgeon. Na batalha de Gaugamela, os exércitos persas eram de número entre 500.000 a 1 milhão de homens, mas sofreram total debandada pela tropa de 50.000 soldados de Alexandre, e de uma vez o poderoso Dário
foi rapidamente derrotado. Napoleão guiou mais de 500.000 de homens até a Rússia, mas o terrível inverno fez o exército meros destroços e seu líder, em pouco tempo, se tornou prisioneiro na solitária ilha de Santa Helena. Por todo o curso da história, este versículo tem sido corroborado. Os batalhões mais fortes derretem, como flocos de neve, quando Deus está contra eles. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre. Olhe para o sol, como irradia luz e calor sobre todo o mundo em seu curso geral, como brilha sobre o bom e o mal com igual influência. Mas deixe seus raios se concentrarem em um corpo fervente. Ateia fogo somente nesse objeto e passa por todos os outros. Portanto, Deus, na criação, olha para todas as suas obras com amor geral. Erante minha valde bona. Elas o agradam muito. Mas quando ele se agrada em lançar os seus raios, os raios de seu amor, e os faz brilhar sobre seu eleito por meio de Cristo, neste ponto, seu coração arde dentro dele. Neste ponto, suas afeições são inflamadas, ao ponto que outros estão levemente aquecidos. Tem uma pequena luz de graças habituais brilhando sobre eles. Richard Wordsworth. Versículo 19. Para livrar-lhes a alma da morte. A mão do Senhor acompanha o seu olho. Sua soberania preserva aqueles a quem ele observa graciosamente. Resgates e restaurações salvaguardam a vida dos santos. A morte não pode tocá-los até que o rei assine a sua autorização e lhes dê a licença, e ainda assim seu toque não é mortal quanto imortal. Ele não nos mata tanto quanto mata nossa mortalidade. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 20. Nossa alma. Não nossas almas, mas nossa alma. Como se todos eles tivessem apenas uma. E qual é a linguagem de Deus com o profeta? Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho. E portanto os 2 discípulos indo a Emaús exclamaram, no meio da descoberta e surpresa, porventura não nos ardia o coração? E assim o começo do evangelho foi dito. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Temos visto muitas gotas de água sobre a mesa, que ao tocarem-se, tornaram-se uma. Fossem os cristãos mais próximos uns dos outros, facilmente se uniriam. William J. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Há uma excelente história de um jovem que estava no mar em uma forte e violenta tempestade, quando todos os passageiros estavam desesperados de medo. Ele estava simplesmente feliz, e quando lhe foi perguntado qual era a razão de sua calma, ele respondeu que o piloto do navio era seu pai e que sabia que seu pai cuidaria dele. O grande e sábio Deus, que é nosso Pai, decretou desde a eternidade quais serão as questões de todas as guerras, qual o caso de todas as tribulações. Ele é o nosso piloto, ele está na popa, e ainda que o navio da igreja ou do Estado esteja em condições de afundar, tenha bom ânimo, nosso piloto cuidará de nós. Não há nada executado na Câmara Baixa do Parlamento da Terra que não tenha antes sido decretado na elevada Câmara do céu. Na elevada Câmara no céu. Não há nada que os políticos fazem que primeiro não tenha sido decretado no céu. Todas as menores engrenagens são ordenadas e denominadas pelas superiores. Não se vendem 5 pardais por 2 assês, disse Cristo, tampouco um pardal não vale um asse.
e não haverá homem que sofra mal algum equivalente a um ápice além daquilo que Deus decretou desde a eternidade. Edmund Calame.